Bem, turma, as caixinhas posicionadas, né, hora da tarefa. Então, iremos, nesse caso, desenvolver toda uma relação de observação das caixinhas e o desenho à mão livre. Lembrando que o uso, né, da teoria da perspectiva e de toda a relação do objeto será aplicado nesse exercício. Então, eu vou ilustrar basicamente um exemplo aqui para que vocês possam seguir a parte prática da nossa aula, né? Então, o que eu tenho do meu objeto, né, em observação são algumas caixas que estarão elevadas. Então, eu farei, né, uma relação. Eu vou dar início aqui por essa caixa que está no plano, né, abaixo da linha do horizonte. Ela talvez vá me servir de referência para a fuga. O desenho deve ser feito à mão livre, tá? Porque esse exercício, ele é um exercício de observação, né, e um estudo. Então, o esboço, ele deve ser um esboço bem solto, tá? Analisando bem as formas. Aproximadamente para cá eu tenho meu outro objeto, né, que está mais à frente desse meu objeto aqui. A caixinha, ela é um pouco mais larga, né? E se projeta para a fuga, se estendendo um pouco mais atrás dessa minha caixa e bem mais alta, né? Então eu já faço uma relação de altura aqui também da minha caixinha. Lá atrás, se eu prolongo aqui, olha, a base, né? Se eu consigo enxergar a parte interna desse meu objeto que está à frente aqui, e eu prolongo, eu começo a ter a relação da base daquela minha caixa, da minha caixa que está lá atrás. Bem mais alta, né? E é uma caixa que tem uma proporção do sólido no espaço, né, bem maior do que as demais. Bom, mais ou menos por aqui eu vou ter também, levando aqui, né, a relação do plano horizontal, eu tenho o começo dessa minha outra caixinha que está aqui. Por sinal, é uma caixinha igual a esta, né? Porém, essa daqui está em pé. Então, a largura dela se aproxima da largura da outra. Então, faço essa relação e projeto para a minha fuga. Lembrando, pessoal, que esse exercício é um estudo da forma, tá? Estudo da forma em perspectiva. E aqui à frente, né, eu tenho a minha outra caixa. Então eu tento planificá-la primeiro na base, no plano horizontal, e elevo essa caixinha um pouquinho mais alta do que a outra, né? Eu vou fazer o uso agora de uma caneta, o esboço pronto. Vou fazer o uso de uma caneta, meu plano horizontal está aqui, né? Vou fazer o uso de uma caneta aqui um pouco mais escura, para acender apenas os objetos que eu tenho interesse. Então, lembrando que esse exercício é um exercício de esboço, ele é bem solto, tá? A princípio, nós temos uma ideia de que desenhar
acertar o desenho a todo momento, né? Ou seja, trazer logo um desenho perfeitinho, mas não. Em arquitetura e até mesmo em arte, de um modo geral, né? Nós usamos muito a técnica do esboço, tá? Para a criação dos objetos. Então aqui eu criei aquela relação dos meus objetos lá. Posso partir para um estudo, né, de visão superior desse objeto. Então posso separar espaço da minha folha ou em uma outra folha. Então lá atrás eu tenho o meu objeto, né, que ele é bem quadrangular, ele não toma essa forma no alinhamento dessa daqui, eu vou ter essa que já é um pouco mais uma forma que me dá uma relação um pouco mais de retângulo, né? Então aqui eu tenho mais ela quadrada e aqui mais um retângulo. As demais, só essa daqui que ela vai ser também um quadrado, né? Um quadradinho mais aqui à frente, né? Pouquinho coisa menor do que o de lá de trás é um pouco maior. Aqui eu tenho um outro retângulo, aproximadamente por aqui. E aqui eu vou ter meu outro retângulo também. Então isso seria a vista superior, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui, caneta cinza, para fazer essa marcação aqui. Eu vou tirar uma foto planificada desse exercício, que possivelmente o ângulo, né, da filmagem ele pode distorcer um pouco a perspectiva, tá, pessoal? Então eu vou tirar uma foto para que na hora da nossa aula eu possa demonstrar isso para vocês em vista, né, na sua verdadeira intenção de visão. Bom, aqui o ideal é ter uma outra folha, o espaço que eu tenho para a explicação é um espaço um pouco compactado pela câmera. Então o ideal aqui agora é que você faça toda a relação da geometria descritiva. Você suba até o plano horizontal, né, todos esses pontos aqui, e comece a elevar essas vistas que estão aqui. Então aqui eu teria uma caixa, né, aqui eu teria aquela lá de trás, que é bem mais alta. Aqui eu tenho uma outra que ela é baixinha. Aqui eu tenho a outra minha que está aqui à frente dessa, que ela é um pouquinho mais gordinha, né? E aqui eu tenho essa caixinha que eu coloquei deitada. Então terei alguma coisa em vista com essa relação de referência de alturas. Muito bem. Vou pegar uma caneta de ponta fina aqui, só para elevar esses pontos aqui, né, da relação da descritiva. Aqui eu tenho meu plano horizontal e aqui então eu passo a ter as minhas alturas. Isso me ajuda a fazer um planejamento, né? Caso eu precise trabalhar, por exemplo, começar a transformar isso em arquitetura, que eu tenho árvores, por exemplo, né? Isso daqui vai ser um prédio no futuro, então vou ter uma forma, né, com alguns elementos plásticos diferenciados do meu objeto. Então, isso vai me dando essa relação. E eu posso começar a criar nesse espaço, né? Como eu fiz aqui eu posso ter já em perspectiva, né, as minhas palmeiras. Então, a princípio, esse exercício é um exercício feito à mão livre, tá? Lembrando que aqui existe uma fuga, que existe uma perspectiva, né? Então,
eu tenho aqui um desenho que deve ser feito à mão livre, ok? Figura humanazinha aqui vai me dar uma relação mais ou menos de proporção de alturas, né? Então lembrando que esse desenho deve ser feito à mão livre, tá? Ele é um desenho bem solto, sem o uso de borracha, né? Para que possamos rabiscar bastante, porque é um processo criativo nesse caso, tá ok? Então até a nossa aula, um bom exercício para todos.